Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje o vídeo vai ser bombástico, um assunto super importante e polêmico: racismo recreativo. Você já ouviu falar disso? Não? Então deixa seu joinha e ativa as notificações no sininho aqui embaixo, gente. Olha, antes de mais nada, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Quando a gente vai ler um livro, quando a gente vai falar de um tema, a gente tem que ter algumas atitudes que são indispensáveis para que a nossa leitura seja uma leitura com qualidade. Primeira coisa, a gente sabe que temos preconceitos, que nós temos pensamentos e quando a gente lê alguma coisa nova, aquilo dá aquela coçadinha aqui dentro que você fala assim: nossa senhora, eu não concordo, mas leia, sabe? Às vezes a gente fica nos argumentos das pessoas que estão próximas da gente e a gente acaba aceitando o argumento de um amigo, do nosso pai. Só que a gente precisa ler para saber se aquele realmente é meu argumento ou se as pessoas estão me induzindo a acreditar. Então, por favor, leiam para depois você ver se aquilo tá certo ou errado, tá bom? Então, antes de ler resuminho, vai lá e lê o livro. E esse livro aqui, eu tenho outra coisa para falar. A gente tem o nosso lugar de fala. Eu sei que eu sou aparentemente branca e eu preciso falar do tema racismo recreativo, lembrando que racismo não é só contra o negro, né? Nós temos outras raças que podem sofrer esse racismo, que são índios, né? Principalmente os negros, tá? Mas tem, assim, pessoas de outros países aqui que fazem fronteira, venezuelano, peruano e assim por diante, que eles também sofrem preconceitos, né? Então a gente tem que ter esse olhar, assim, de poder ver com sabedoria se isso acontece ou não, antes da gente falar que é mimimi, que é tudo um bando de vagabundo que não tem o que fazer e assim por diante. Leia. Leia mesmo que a opinião seja diferente da sua, tá certo? Só assim a gente vai poder uma convivência pacífica entre todos os povos. Você tem o direito de argumentar, você tem o direito de discordar, desde que seja com respeito, desde que seja sem a violência, tá certo, pessoal? Indo para o livro Racismo Recreativo, eu vou falar uma coisa muito bacana. Esse livro é do Adilson Moreira. O Adilson é um cara especializado no assunto. Além dele ser negro, ele é um advogado. E ele tá falando de todas as formas legais que tem ali no racismo. Aliás, é uma leitura, assim, é um livro pequeno, porém é um livro com letrinhas pequenininhas. Você pode ver aqui, né? Ele é uma edição feita para ser o mais barato possível para que o maior número de pessoas possam ler. E esse livro aqui é o primeiro que eu li da série Feminismos Plurais. Eu esperei ler, além de ler outras coisas, para que eu possa falar com propriedade do assunto, tudo bem? E assim, gente, esse livro aqui é assunto para muitos vídeos. Para eu poder resumi-lo, talvez é óbvio que eu vou cortar uma coisinha ou outra e vou falar a essência do livro, tudo bem? Então eu vou começar assim, falando que o racismo é um tipo de dominação social que procura manter o poder da raça dominante, né? Não vou falar ariana porque senão fica parecendo coisa de nazismo. Então é uma forma de perpetuar a soberania daquela raça que está no poder, né? Que geralmente é o caucasiano, né? A pessoa branca, em detrimento das outras raças, né? Índios, negros e assim por diante. Então o Adilson vai falando vários termos importantíssimos, por exemplo, racialização, né? Que é um processo social através do qual classes da sociedade são diferenciadas pelas suas características raciais. E na verdade, essas características raciais são interessantes, porque só
as raças oprimidas que têm essas características reveladas. Porque no caso, a raça que é a que está no poder, né, que está dominante, ela é tida como um ser humano apenas, né? E todos os outros são diferenciados já pela raça. Lembrando que o brasileiro já é o característico dele fazer humor e perpetuar esse racismo ou essa opressão dele através do humor. Por que acontece com o humor? Eu me sinto autorizado de falar da desgraça alheia, né? Continuar oprimindo, e é uma forma de falar assim, ah, tá tudo bem, foi só uma brincadeirinha. Então, com isso, fica difícil até nos meios legais de você conseguir punir essa pessoa, porque aí você perpetua toda aquela cultura do ódio contra aquela classe, contra aquela raça, né? E aí você perpetua na piada, né? Então você vai ver no decorrer do livro que eles fazem isso. Várias vezes acontece, né? De por esse racismo, né, ser uma coisa estrutural, né? Tá na estrutura da nossa sociedade. E ele também é institucional, então as instituições são racistas. Tanto é que, se você prestar atenção, é muito difícil ainda hoje você ver um cargo de poder, por exemplo, CEO, gerente. É muito difícil você ver um negro, né? Imagina uma mulher negra, né? Porque assim, tem a questão da raça e tem a questão do machismo também. Então, esse machismo seria uma forma de opressão. Então, assim, abaixo é o homem negro e mais abaixo abaixo de toda a sociedade está a mulher negra. Então, uma mulher negra ocupar um cargo desse é muito difícil. Antes de começar o blá blá blá, vamos pensar assim. Quando você pega uma piada que fala de um homem branco, como esse homem branco aparece? Ele aparece sempre como um garanhão, o pegador de mulher, o bonitão, o boa pinta, não é mesmo? Quando aparece uma mulher, como que ela aparece nas piadinhas? E o negro? Você já viu alguma piadinha falando de negro, onde o negro é exaltado como um cara inteligente? Defensor dos bons costumes? Pois é, né? Então, assim, nesse livro ele fala muito dessa forma de dominação, onde com as piadas a gente reproduz valores da nossa sociedade. E essa opressão está nas piadas. Então, no caso, o branco é sempre exaltado nas piadas como o ligeiro, o boa pinta, e o negro é sempre o outro, né? E aí no caso da mulher também, né? Quando eu vou nomeando as pessoas, no caso, o negro, a mulher, essa nomeação já quer dizer que você é o outro. E quando eu trato a pessoa como o outro, eu não vejo essa pessoa como igual. E aí a gente tem um consenso, né? Tem a transcendência racial. Vocês sabem o que é isso? Não? Então, assim, qual que é o mito que a gente tem aqui no Brasil? Que não existe racismo no Brasil. Todos são felizes e saltitantes e amiguinhos, né? Então, tem essa questão de como a gente percebe a questão racial. Muita gente não percebe. Existe um projeto racial, né? No caso, existe uma dominação racial, né? Então, o processo de racialização de grupos humanos é um exercício de poder. É o que eu falei. Eu nomeio o outro para diferenciar o outro, para falar que ele é diferente de mim. Ele fala da questão psicológica por trás do racismo recreativo, né? Eu falo que eu tenho pessoas próximas que são negras, porém eu tento me distanciar ao máximo de pessoas negras, reforçando o estereótipo de que o negro é o vagabundo, que é o criminoso e assim por diante, né? Nós temos esse racismo que é uma coisa simbólica mesmo, né? E o racismo institucional é o que eu já cheguei a falar antes. Então nós temos 3 tipos de microagressões que acabam acontecendo aí, que são microassaltos, microinsultos e microinvalidações. O que seria isso? Já vou explicar. Quando eu vejo um negro numa posição de poder e prestígio,
isso causa reações racistas imediatas. Então, por exemplo, a Ju, lembra que aconteceu quando a Maria Júlia Coutinho entrou no jornal ali, no quadro da previsão do tempo, o quanto que ela foi xingada no site do próprio jornal, reações absurdas, né? Então seria isso. E aí a gente fala que, assim, minorias raciais desenvolvem várias formas de problemas psicológicos, porque esse estereótipo, né, dele ser minoria, dele ser inferior, é uma coisa constante na sociedade que vai sendo reforçado, principalmente na escola, porque eu acho que se tem uma instituição mais cruel, né, aliás, não só assim a estrutura da escola, mas é onde todas as crianças se encontram, né, para externalizar aquilo que ele aprendeu em casa. Então, se o seu pai é racista, se você vem de uma cultura racista, é na escola que você vai sofrer todo aquele preconceito, né, que tem na sociedade, de uma forma até pior do que se você estivesse na rua. Então aí tem aquele caso de como é uma coisa histórica, né, esse racismo. A gente pode ser do mesmo grupo ali, a gente pode ser negro, mas a gente reforça esse estereótipo e a gente trata pessoas do mesmo grupo de uma forma preconceituosa, porque é uma coisa que está interna, a pessoa não percebe. Então eu vou discriminar alguém do meu próprio grupo. Interessante, não? Então, comportamento baseado na visão negativa que eles têm de si mesmos, né? Que é a questão de, até pouco tempo atrás, de você falar que a pessoa era negra e a pessoa não aceitar. Tenho até exemplos de pessoas que fizeram um festival de cultura negra, né? Beleza negra, e as meninas não se inscreveram porque ninguém queria se considerar negro, como se fosse uma vergonha. Aí ele vai explicar a psicologia social do humor. O humor decorre de um conjunto de processos mentais. Ele permite expressar algum desejo, algum impulso agressivo, o que dá ao indivíduo uma sensação de prazer. Então no humor pode, eu não posso fazer pessoalmente aquilo, mas na forma de humor tudo é permitido. E aí isso tem um mecanismo psicológico. Esse humor racista tem uma característica estratégica, que é deixar aqueles grupos que são inferiorizados na mesma situação que ele está. E deixar aquele grupo que já tem esse privilégio, né, de ser o grupo que está no poder, que está dominante, né, o grupo de dominância racial, que seria o branco mesmo, ele continuar ali no poder. Então esse humor serve para perpetuar esses estereótipos. Agora nós temos o racismo recreativo como política cultural. Então esse humor construído em cima de estereótipos tem o mesmo efeito de discursos políticos e culturais destinados a reproduzir a opressão racial, que é o que acontece. Esse sistema de opressão não ocorre de forma isolada, né? Então nós temos vários locais, né, que mostram uma falta de representatividade. Por exemplo, na TV. Quando você vê um negro na TV, uma mulher negra, onde você vê essa mulher? Você vê num papel de destaque? Além da Thaís Araújo, fala uma outra negra que você vê num papel de destaque aí na TV brasileira, em filmes brasileiros. Aí nós temos altos cargos. Quantos negros você vê numa direção de uma escola? Aí você pega um CEO de uma empresa, quantos negros? E mulher negra, quantas pessoas você já encontrou? Fala aí pra mim. Direção de uma empresa multinacional, nível Brasil. Vamos nomear assim as pessoas que você vê negras nessa função. E em cargos políticos, quantas pessoas negras você vê em cargo político? Fala aí pra nós. Pois é, né? Dá pra contar nos dedos. Se você conseguir 5 nomes, é uma coisa assim, uau! Porque você não consegue falar de cara assim quem que você consegue encontrar. Então, essa produção da negritude depende do discurso sobre criação da branquitude. Tá tudo interligado. Então, pensa aí com você. Quando você pega lá os papéis da TV brasileira que tem um negro, você já viu algum papel fantástico de negro aí?
Então, qual que é o estereótipo do negro na TV? Vamos lá. Eu lembro que tinha uma Macalé. Como que era o Tião Macalé? E o Mussum? Cacites? Ele tava sempre o quê? Bêbado, não é isso? Tião Macalé também, ele era feio, desdentado. Vera Verão era o quê? Era a bicha negra. E aí, que estereótipo que ele representava? Primeiro, ele só se interessava por homens brancos, que sempre rejeitavam ele. E depois tem aquele estereótipo da sexualidade exacerbada tanto do negro como do homossexual. Então são dois estereótipos que aquela Vera Verão, né, no caso, tinha. E que também tinha o estereótipo da bicha afeminada. Como toda vez que você pega um homossexual que aparece na TV, ele acaba sendo sempre aquele homossexual afeminado, como se não houvessem outros tipos de homossexuais por aí, né? Então, a criminalidade, o malandro, o bêbado, aí tem aquela Adelaide, né? Que ela era pobre, cheia de filho, né? Com aquele nariz de batata, sempre sendo reproduzido como feio, né? Que é aquela coisa do estereótipo da mulher negra desvairada, né? Que não sabe o que faz e provavelmente, né? Ela era casada com um homem negro bêbado, né? Que tinha que ser bêbado. Então é isso que o Adilson atenta, além de ser feio. Ele nunca é um modelo de homem para você querer ter um relacionamento. Reparem aí nas novelas, vocês já viram alguma mulher assim falar: nossa, aquele cara que é legal para ter um relacionamento? Vocês já viram algum assim nas novelas? Bem, então esse vídeo ficou muito grande. O próximo vídeo eu vou começar com a injúria racial na doutrina e na jurisprudência, porque esse livro ele é grande, ele fala de muitos detalhes e eu não posso deixar passar, tá bom? Então até o próximo vídeo, gente. Esse livro é maravilhoso, mas deu muito trabalho para fazer, então apoia aí o meu trabalho, dá o joinha, passa para os amigos, clica aqui nas notificações, no sininho, por favor, para que eu continue fazendo esse trabalho de qualidade para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Beijão. Até a próxima.